E vem conferir a crítica da terceira temporada de Blue Exorcist, ou Ao No Exorcist. E chegou no fim a terceira temporada de Blue Exorcist, ou Ao No Exorcist. Temporada essa que eu fiz crítica de episódios semanalmente. Então se você quer saber minha crítica ou análise semanalmente, pode ver que tem todos os vídeos onde eu menciono todos os episódios. Aqui eu vou fazer uma crítica geral, falando da parte técnica, falando do que eu achei do anime e dando uma nota final. Bom, antes de começar, vou falar um pouco sobre Blue Exorcist de modo geral. Porque o mangá de Blue Exorcist é muito bom, tem uma boa escrita, tem uma ótima arte, apesar da autora, por ter problemas de saúde, demorar bastante para escrever os mangás, os próximos capítulos saírem. Isso, obviamente, atrasa bastante para depois o anime sair, porque ele não tem tantos capítulos para adaptar, então eles seguram bastante. Então, quando foi adaptar o anime de Blue Exorcist, eu fiquei muito empolgado, porque eu sabia o potencial que aquela obra tinha ali, eu achei que a animação, se ela saísse muito bem feita, iria ter uma ótima obra. E em 2011 saiu a primeira temporada de Blue Exorcist, que na minha opinião é um terror. É muito difícil de gostar daquele anime, pela parte técnica, mas principalmente pela forma como eles destruíram a história como todo de Blue Exorcist. Depois disso, demorou muitos anos, porque o anime não foi tão bem recebido assim pelos fãs, e em 2017 eles anunciaram que iriam fazer uma continuação daquele anime. E eles realmente fizeram, onde eles falaram que eles seriam muito mais fiéis ao arco que teria a partir dali. E o anime de 2017, a segunda temporada, ela é boa, ela é divertida, ela é empolgante, e ela, apesar de ter problemas, bastante problemas, ela já é bem mais fiel ao mangá. E depois de anos, anunciaram que agora, em 2024, teríamos a volta de Blue Exorcist. Só que a volta foi anunciada até de uma forma estranha, para mostrar como os fãs não gostam muito do anime. Quando anunciaram que ia ter a volta de Blue Exorcist, os fãs não automaticamente pensaram, finalmente vamos ter continuações, finalmente vamos ter novos arcos. Não, os fãs já pensaram, queremos um remake. E não foi isso que aconteceu. E aí anunciaram e saiu a terceira temporada de Blue Exorcist agora em 2024. Inclusive, agora que acabou o 12º episódio, acabou a temporada, já anunciaram que uma quarta temporada vai sair no próximo ano. Já estão planejando isso. E aí começou a temporada. E a temporada, ela tem coisas muito boas. Ela tem elementos que eu gosto bastante. E são 3. O resto eu não gosto tanto. O primeiro elemento que eu gosto muito, e que os primeiros episódios apresentam muito bem, é a comédia da obra. Eu gosto muito de personagens como Shima, como Rin, e como eles conseguem fazer com que todo o resto do elenco, vamos dizer assim, funcione como uma ótima escada para o alívio cômico que eles são. Então os primeiros episódios, eles são engraçados, eles são divertidos, e apesar de terem problemas, a parte do humor, ela funciona muito bem. A parte do humor faz com que você, no começo, queira acompanhar mais aquela obra. O segundo ponto que eu gosto bastante são 2 arcos que a temporada apresenta. Primeiro seria o arco do Shima. O arco do Shima envolve alguns elementos que vão atrás dos Illuminati. E pra mim, eu não vou falar aqui pra ser spoiler, mas mesmo assim, é um arco que eu gostei bastante. Não gosto da conclusão do arco, não gosto do caminho que eles levaram, mas o começo é muito promissor. E a forma como eles vão desenvolvendo o arco também me agradou bastante. Mas quando chega nos, principalmente, 2 últimos episódios, eles praticamente destroem o arco pra mim. Porque eles tiram o impacto e tiram vários elementos interessantes que poderiam ser trabalhados pra próxima temporada. Não gosto desse arco como ele se conclui, de forma rápida e da forma como eles resolveram concluir. E agora, o melhor arco, realmente a coisa boa dessa temporada, é o arco da Izumo. O arco da Izumo, ela é bem apresentado, bem construído, bem trabalhado e com um final emocionante. Eu adorei o arco da Izumo. Tanto que o melhor episódio da temporada, pra mim, é quando eles fazem um flashback pra mostrar a história da Izumo. Pra mostrar como o arco dela, ela é fluido, ele é bem feito, ele é emocionante, ele é gostoso de assistir, como era gostoso de ler no mangá. E ele tem um ar mais pesado, que mostra até um pouco mais desse universo sombrio que Blue Exorcist tem pra mostrar. O que o arco do Shima devia mostrar, que era a parte dos Illuminati, que era pra mostrar um contraponto desse universo, ele não consegue. E o arco da Izumo consegue mostrar a podridão desse universo, que eu gosto bastante. Colocar o Shima lá, que é um personagem que muita gente gosta, perto dos Illuminati, faz com que você, como público, tenha uma visão do inimigo, tenha uma visão diferente, como se fosse 2 lados, como existem pessoas boas e ruins dos 2 lados. Mas não conseguiram desenvolver bem essa ideia. O da Izumo, que vai mostrar a podridão do mundo de Blue Exorcist, aí foi muito bem.
Mas aí é que eu paro. Esses são os 3 pontos bons da obra. Pra mim, desses 3, todos são graças ao mangá que já tinha esses elementos lá. Quando a gente entra nessa obra, pra mim, em questão de narrativa, a maioria das narrativas, quando você entra na parte técnica, e você vê que o anime, ele é bem problemático. Porque na parte da narrativa, você vê que tem outros arcos acontecendo, e nenhum é bem trabalhado. O arco do Yukio não é bem trabalhado, o arco do Rin não é bem trabalhado, e os personagens secundários como um todo não precisavam existir nessa temporada. Todos os personagens que estão ali não precisavam existir. O bom, que seria o mais bem utilizado deles, não é bem. Não tem sentido ele estar ali. Ele não se desenvolve bem. Nenhum personagem secundário precisava estar ali. Você pode ver que toda a sequência de ação, se vocês tirarem todos os personagens secundários e deixar só, por exemplo, o Yukio, o Rin, o Shima e o Izumo, você vê que esse arco vai fluir muito bem, muito melhor. Os personagens ficam sem função na temporada. Os personagens não têm o que fazer. E você vê que aqui vira um grande problema. Porque você tem que ficar dando sequências de ação a personagens que não precisavam existir ali. São personagens que a maioria não tem tanta graça, não são tão envolventes nessa temporada, não tem arcos para se desenvolver e ficam escorando no arco dos outros. Pra mim, a narrativa dessa temporada, sem ser da Izumo e do Shima, o resto não é bem trabalhado. Nem o Rin tem um arco bem trabalhado aqui. A partir daí, quando você pensa nisso, já vê que cai muito a qualidade, porque você vê que realmente isso não tá funcionando. Esse é outro fator. Como eles trabalharam a parte da narrativa ao longo da temporada. Pra mim, a narrativa demora muito pra se desenrolar. Os primeiros episódios, eles enrolam muito. Eles também não são muito bons na parte de fazer realmente uma adaptação. Porque tem alguns pontos que quando sai da mangá pro anime, você tem que adaptar. E pra mim, alguns momentos cômicos que eu gosto, entram em alguns momentos errados e acabam estragando momentos dramáticos da narrativa. E sem contar que alguns personagens que deveriam ter mais participação no anime, por ter muitos episódios, são jogados de lado. Então pra mim, esse é outro problema. Como a narrativa, por outro lado, não trabalha muito bem os personagens secundários. Dá pra dividir em dois. Tem uma parte que é muito bem feita e tem uma parte que ela é terrível. Só que a parte que é terrível dá mais da metade da temporada. Como eu falei, os episódios demoram pra desenrolar, os episódios demoram pra acontecer e a comédia no momento errado tira muito do drama que o anime poderia ter. Sem contar que existem alguns arcos aí que são interessantes, como o do Yukio que vai ser desenvolvido na próxima temporada, ele tinha que ser melhor trabalhado aqui, algo que não acontece. Então a narrativa pra mim essa temporada não funciona tão bem. Tem coisas muito boas, mas por outro lado tem coisas muito ruins. E a gente vai na parte técnica. A parte técnica ela também não me agradou. Considerando que Blue Exorcist é um anime tão grande, considerando o tamanho da marca, você sempre espera que coloquem mais investimento nesse tipo de anime para poder ter uma grande animação. E não é isso que acontece aqui. Blue Exorcist tem uma animação bem mais ou menos, tanto em ação como em momentos mais dramáticos, momentos normais. No último episódio, tem um momento onde todos estão conversando para discutir sobre o Shima. E você vê que aquela qualidade que, sem dar uma pausa, você vê como tem falta um cuidado a mais. Falta um algo a mais ali para a animação ficar perfeita. Parece que realmente teve pouco orçamento para fazer. E a sequência de ação também mostra isso. Não tem uma sequência de ação na temporada que ela é boa. Não tem uma sequência de ação na temporada que ela é empolgante. Não tem uma sequência de ação que você pense nela. Não. Todas são genéricas e esquecíveis. E uma animação bem mais ou menos como um todo. Tanto em relação a design de mundo, que você vê que tá bem sem muita vida, até em relação a como faz sequência de ação, até em momentos mais dramáticos. Como eu falei, o melhor episódio é o da Izumo, que tem uma animação um pouco melhor. O resto é uma grande repetição de quadro, com uma grande repetição da animação, que parece que tem muita pouca movimentação, muita pouca fluidez. E pra mim, isso me incomoda bastante. E aí, claro que tem ela é melhor que muita animação aí, mas mesmo assim, é uma animação que não me agradou. Eu gosto muito de tecnicamente falar da parte da trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora continua funcionando muito bem, tanto que tá dentro do anime, como também a abertura e o encerramento, mas de modo geral a animação poderia ser muito melhor. Tem alguns momentos que ela até vai bem, mas de modo geral ela falta algo a mais, ainda mais considerando o tamanho que é o anime de Blue Exorcist. E além disso, então você não tem a narrativa não funciona super bem, você tem a parte técnica que não funciona super bem, e aí você tem ainda por cima o desgaste, porque pra mim essa foi uma temporada muito cansativa. Ao longo da temporada eu fui cansando porque falta a presença de um vilão marcante pra temporada. E isso também faz muita falta. Ele tira o senso de urgência, o senso de perigo. O Dr. Gideon, ele é um vilão muito... ele tem um conceito muito interessante, mas ele não passa o medo que ele tinha que passar. E nem o Lucifer nessa temporada. Então o que acaba acontecendo? Você que tá vendo, não tem um senso de urgência de que algo pode acontecer com eles. E no fim, acaba se tornando uma temporada bem ruim de Blue Exorcist como um todo. Concluindo, a terceira temporada de Blue Exorcist
é ruim. Ela tem até elementos bons, como o arco da Izumo, como o arco do Shima, os bons momentos de comédia e um ponto da animação. Mas quando você pega a obra como todo, você vê que isso é muito pouco para uma temporada fraca. É uma temporada enjoativa, cansativa, que parecia que era um sacrifício cada semana ter que assistir um novo episódio, que parecia que não levava a nada. Uma adaptação ruim, onde você vê que a narrativa, tem coisas boas, mas de modo geral não é boa. Não sabe utilizar os personagens secundários, não sabe nem utilizar o protagonista, que é o ruim. Não tem um bom vilão, não tem uma boa animação. É aquele anime que com certeza não vale seu tempo. E agora eu tô no mesmo lado dos fãs. Eu acho que esse anime merecia um remake, porque Blue Exorcist é bom, mas se eles continuarem entregando assim, vai só afundar mais a obra. E por isso que eu fecho a terceira temporada de Blue Exorcist com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da terceira temporada de Blue Exorcist? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.